E isso que eu vou falar serve para qualquer produtor que produza acima de 450 sacas, que é o volume de um contrato de milho na B3. Né? E por que é importante, por que foi importante fazer esse tipo de operação? Porque a atividade de milho safrinha aqui na nossa região e de maneira geral no Paraná, Mato Grosso do Sul e também outras regiões é uma atividade agrícola muito boa, porém de altíssimo risco, né? Porque a gente tem o risco de geada, risco de seca, risco de eventualmente outras pragas e que infelizmente você, diante desse cenário, fazer um travamento de produto físico antecipado pode ser um tiro no pé, porque nós já tivemos, por exemplo, há 2 anos atrás, muitos produtores que fizeram o travamento dos seus custos de produção com contrato futuro, e aí aconteceu uma geada muito forte, que o produtor não teve produção, travou o preço do milho, na época na faixa aí de 40 a 50 reais, não conseguiu entregar esse contrato, e aí teve que pagar uma multa de washout, e aí o preço do washout, do preço do milho futuro, chegou a 80 reais. Então essa diferença de preço de 40 para 80, do volume não entregue, o produtor ainda teve que pagar a multa. Ou seja, para aqueles que ainda não tinham seguro da lavoura, teve que pagar os insumos, porque ele não conseguiu produzir, e pagar praticamente o dobro no washout do volume contratado, porque o preço dobrou. Então, só por aí se mostra a extrema importância de fazer operações na bolsa e do risco que é fazer o contrato futuro no físico. E aí, o que fazer, né? Então, a gente já deu essa opção primeira, que a maioria faz, é o contrato futuro físico, mas aí se você não produz, pode ser um complicador. O segundo é não fazer nada e deixar para comercializar só na colheita, e aí é um outro complicador que está acontecendo esse ano, né? Porque a gente comprou os insumos num preço de insumos caríssimos, fertilizante, semente e outros defensivos a um custo muito alto. E aí você não trava nada agora, o preço praticamente veio pela metade, então você precisaria quase que a produção inteira para pagar o custo desses insumos, ou então aí a recomendação é comprar a opção de venda futuro, né? Seria comprar uma put. E aí você investe como um seguro de preço e garante aquele preço mínimo, digamos assim. E quando chegar no vencimento da operação, ou quando eu tiver a garantia do meu produto físico e fizer a trava desse produto, aí se o preço tiver maior, eu vou vender o físico maior e eu só, entre aspas, perdi aquele investimento inicial que eu fiz. Se o preço tiver menor, né, a bolsa vai acabar me compensando por essa proteção de preço que eu fiz. Então, essa seria a recomendação da estratégia de gestão de risco de preço. E qual que é o momento de fazer essa trava de preço aí, ou compra dessa opção de venda? Então, quando eu coto os insumos, né, então vamos dizer que hoje eu estou cotando para o milho safrinha 2024. Então eu faço o levantamento de todos os custos. Um exemplo hipotético seria, vamos dizer que o custo de implantação de um alqueire de milho safrinha, um alqueire paulista, esteja em torno aí de 5 mil reais, por exemplo. Aí eu ainda não faço a compra desses insumos. Eu vejo o preço que está na bolsa do milho setembro de 2024. Então, vamos dizer que esteja R$ 65. Eu calculo, vejo o histórico dessa diferença de preço com o meu milho físico aqui, que aqui na nossa região é em torno de R$ 10, e vejo assim, então, se o preço do milho futuro está 65, equivale aqui na minha região para setembro de 2024, 55. Só que quando eu quero fazer essa cotação na bolsa, a esse nível, ele vai custar muito caro, porque ele tem muito valor tempo e está dentro, é um preço dentro do dinheiro praticamente. Então, eu pego esses 5 mil reais e vejo que custo de travamento seria interessante. Vamos dizer que seja a R$ 50, faria um custo dos insumos a 100 sacas por alqueire. Então eu coto um preço na bolsa de 50 mais 10, que é a diferença do basis,
né, com o meu corretor. Quanto custa uma opção de venda na bolsa no milho setembro de 2024 a R$ 60? Vamos dizer que ele fala, R$ 60 custaria R$ 5 por saca, né? E aí eu vejo o investimento. Então, se eu sou um produtor de 10 alqueires, vamos dizer que eu tenho que travar 900 sacas, 90 sacas por alqueire. Então, são dois contratos, 900 sacas, R$ 5 de custo, R$ 4.500 eu coloco no meu custo de produção dessa lavoura de milho. Então, vamos dizer que o custo era R$ 5.000, eu coloco mais esses R$ 5 vezes 900 sacas, mais R$ 4.500, né? Em 10 alqueires, R$ 450 por alqueire, né? Nessa composição do meu custo de produção. Então, meu custo de produção seria 5.000 mais esse custo de proteção por alqueire, que seria R$ 450. E como que faz isso na bolsa? É difícil. Obviamente, a recomendação seria primeiro fazer um curso, né? Pode ser online, pode ser presencial. Tem várias consultorias que fornecem esse tipo de curso, né? Para a gente adquirir um conhecimento mínimo. E a partir daí, se cadastrar com um banco ou com alguma corretora para que a gente possa iniciar essas operações. A partir daí, eu não me preocupo mais com o preço até o momento que eu tenho a segurança de ter um mínimo de produção. Então vamos dizer que quando chegar na segunda quinzena de agosto, o meu milho já está salvo, já está duro, e eu já não tenho mais o risco da geada afetar essa produção. Então eu vou acompanhando daí se a diferença do preço da bolsa com o preço do contrato futuro está abaixo daquele R$ 10 que quando eu montei a operação, né? Vamos dizer que o preço do milho caiu para R$ 40. Se na bolsa tiver abaixo de R$ 50 o milho contrato futuro de setembro, eu faço o travamento, eu posso fazer esse travamento do físico, porque agora eu já tenho a garantia de produção desses dois contratos a R$ 40 e saio da operação na bolsa desses dois contratos, recebendo essa diferença dos 60 que eu montei para esses 50 que está agora. E ainda receberia um pouquinho mais, porque ainda vai ter um valorzinho tempo, né? Receberia, mas vamos supor assim que eu receberia esses R$ 10 de volta. Então eu vou receber daí em 15/9 ou 30/9 o contrato futuro que eu fiz a R$ 40 e mais esse 10 que eu fiz recebi da bolsa. Qual a vantagem disso tudo? Que eu só fiz o travamento desse meu físico quando eu tive a certeza que eu ia ter esse produto. Diferente do que aconteceu há 2 anos atrás, onde o produtor fez o travamento do físico antes de ter essa garantia, e aí veio a geada, ele não tinha esse produto, fez o travamento a R$ 40, R$ 50, e quando não conseguiu entregar, e aí quando a empresa que fez o contrato foi cobrar multa ou washout como coerente, porque ele teve que entregar esse produto para exportação ou para uma indústria, certo? Mas aí tem uma outra questão. E se o preço tivesse subido? Vamos dizer que por algum motivo houve uma quebra de produção ou a demanda se aqueceu e esse preço do milho foi a R$ 80, né? O que acontece com a minha operação? R$ 80 eu já estou garantido que meu produto não tem mais risco de não ter produção. Eu faço meu travamento desses 900 sacas a R$ 80, vou receber em 15/9 ou 30/9 esses 900 sacas vezes R$ 80, e a operação da bolsa eu não perco mais nada. Eu fiz aquele investimento de R$ 5 e vou ter uma receita muito acima daquilo que eu estimei que era os R$ 50. Ou seja, aí está a grande vantagem de eu ter feito essa operação na bolsa, protegido da baixa, mas livre para a alta, certo? E aí, nessa situação, mesmo eu tendo produzido um pouco abaixo da minha expectativa, né, porque pode ter sido afetado por uma seca ou por uma geada, mas eu compensei muito no preço. E se eu tiver ainda uma produção normal, como muitas vezes aconteceu ao longo desses últimos anos, porque a demanda foi se aquecendo do milho, aí eu faço uma receita muito melhor do que a estimativa do meu planejamento inicial, né? Então, por isso que ao longo do tempo essa atividade foi se tornando viável. Além disso, isso eu estou comentando apenas travando o custo de produção. Conforme a gente vai avançando e vai adquirindo conhecimento, esse tipo de operação
nos permite, nós produtores, a fazer um volume acima do meu custo de produção, acima do meu custo dos insumos, certo? Porque o meu risco em termos de entrega de produto é zero. Né? Quando eu fiz essa operação, eu não travei nada do físico, eu só entro travando o físico quando eu tenho uma certeza de produção. Então, por exemplo, quando vamos dizer que o preço subiu para esse 80, se eu quero fazer um contrato futuro acima do volume desse meu custo de produção, que era 90, 100 sacas por alqueire, eu posso fazer sem problema, porque eu já tenho a garantia do produto que eu vou colher. Então, com esse histórico e ao longo do tempo fazendo isso, a gente começa a ter uma média de preço de comercialização e uma segurança, um risco muito menor, uma segurança muito maior da comercialização e um potencial de ganho muito maior. E aí, ano a ano, você vai compondo dessa forma, na média, você acaba transitando num terço superior. Quando que um produtor que não faz nada, ele rentabiliza mais do que isso? Quando ele não fez nada e o preço subiu, porque daí ele não teve aquele custo inicial dos 4, 5 reais para proteção de preço que eu estimei quando comentei num dos inícios das postagens ali. Mas somente nessa situação. Só que ele fica sob total risco se o preço cair. Né? Então, em resumo, esse tipo de operação que nos ajudou e nos viabilizou muito ao longo do tempo.